O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é PL do Veneno. Participam Ide Gomes Dantas Gurgel, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Francisco Roberto Caporal, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e membro do Núcleo de Agroecologia e Campesinato da UFRPE. Celerino Carriconde, médico e coordenador do Centro Nordestino de Medicina Popular. Professor Francisco, né? Tem um estudo que é um estudo denominado de Geografia do uso do agrotóxico no Brasil e conexões com a União Europeia, da professora Larissa Bombardi, né, do Laboratório de Geografia da Agrária da Universidade de São Paulo. E aí ela faz um comparativo da utilização de agrotóxicos na Europa e no Brasil. E os índices, eles são extremamente díspares, é uma coisa muito alarmante a quantidade de veneno que se usa aqui no Brasil. E quando a gente vê essa história do PL do veneno que vai flexibilizar, que vai afrouxar, então esses números ainda podem crescer? Seguramente crescerão, isso não há mínima dúvida, né? O trabalho da Larissa é muito interessante, eu recomendaria que as pessoas procurassem, está disponível na internet. Eu anotei aqui alguns parâmetros. Se o senhor tiver, o senhor pode falar? Tem aí. E ela mostra informações importantes. Por exemplo, uma grande quantidade de produtos que nós usamos aqui estão proibidos na Europa há muito tempo. Aliás, a Europa vem fazendo uma reavaliação dos agrotóxicos lá dos 28 países e eles já eliminaram mais de 50% dos produtos. Eles hoje estão mais ou menos com 1.000 produtos, dos mais ou menos 1.000 estão com 400. E desses 400, 25%, um quarto, são produtos para agricultura ecológica, né? Então, há uma redução, há uma tendência de redução importante na Europa. Mas tem outros números que são alarmantes também, né? A Larissa, no trabalho dela, nos mostra, por exemplo, a quantidade de limites permitidos nos produtos. Eu tomei um enorme susto, né? Que eu não imaginava. Por exemplo, de um inseticida, o Malathion, na Europa, eles permitem, melhor, no Brasil, se permite 400 vezes mais grama por quilo do que na Europa. Por que isso? Será que porque nós somos muito mais resistentes que os europeus? Seria isso, né? E assim vai para tudo, né? Quando se liberou a soja transgênica, em 2006, no Brasil, saiu uma portaria que aumentou o glifosato de 0,1 para 10 miligramas por quilo de permissão para resíduo. Isso significa um aumento de 50 vezes numa noite, né? Se aumentou assim. Então, isso é um absurdo, né? É um absurdo que está acontecendo e a população precisa se dar conta. Como o Celerino disse, hoje as pessoas que estão jantando agora estão comendo veneno. Não é outra coisa. Tem veneno, todo o nosso alimento está contaminado. E além disso, contaminado também por transgênicos. Procure fubá que não seja transgênico, que tem aquele triângulozinho amarelo com um T preto no meio. Não tem, né? Outra falácia grande é que, não, com os transgênicos nós vamos reduzir o uso de agrotóxicos. Mentira! Aumentou o uso de agrotóxicos, né? Só para ter uma ideia, de 2000 a 2010, houve um aumento do consumo de agrotóxicos no mundo de 93%. Sabe quanto foi no Brasil? 190%. Então, nós estamos falando de coisas assombrosas, né? E quais são os argumentos, se tu me permite falar mais um pouquinho, quais são os argumentos, né, dos nossos eminentes deputados, né, que não respeitam a ciência? Os argumentos dele, um deles é que precisa apressar a liberação de veneno, né? Se a gente vai ver os dados, os produtos que ainda estão para ser liberados, eles entraram depois de 2011, né? Então,
faz pouco tempo. A Europa e o Japão demoram 2 a 3 anos para liberar um produto. Certo. E tem sido a média nossa aqui. Para complementar a sua fala, eu queria trazer aqui uns números dessa pesquisa da Larissa. Ela fala que a atrazina aplicada muito no milho, né? O limite na Europa é de 0,05 e no Brasil 0,25. O acefato, o limite na Europa 0,01 e aqui no Brasil 0,20. Veja que diferença, né? O glifosato na Europa 0,5 e no Brasil 10. Isso dá quase 200 vezes mais, né? E a malationa na Europa 0,02 e aqui no Brasil 8, que chega a esse percentual que o senhor se referiu aqui de 400%. Né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha para ver um trecho do documentário O Custo Humano do Agrotóxico, né? O Custo Humano dos Agrotóxicos, que é do Pablo Piovano, que é um argentino, e ele faz uma radiografia, um panorama da aplicação, da utilização dos agrotóxicos e dos efeitos nocivos que isso tem causado para a população. É claro que é um vídeo realizado na Argentina, mas que a gente pode tomar como sendo um modelo do que acontece em quase todos os países do mundo e de uma maneira muito agressiva e fortemente e muito particular aqui no Brasil. Então vamos ver esse trecho do documentário e depois a gente continua. En la calle lindante a uno de los campos que me pongo a investigar, encuentro 19 casos de cáncer en 4 cuadras. 19 casos de cáncer en 4 cuadras. Lamentablemente de esos 19 casos ya no hay ninguno, han fallecido todos. Siempre, todos los años, 2 veces por año, fumigan y vienen esos venenos que son fuertes por acá y... Vos venís a la noche en verano, cuando están las secadoras en funcionamiento, y ves la nube que avanza sobre San Salvador. Y le sembraban soja como a 10 metros de la casa y le fumigaban. Yo lo fui a ver el día de Ánima, 1 de noviembre. Lo fuimos a visitar y dijo, siento unas molestias, me van a hacer un estudio. El 27 de noviembre falleció. Pasan muchos aviones por acá, por el pueblo, y eso llevan muchos químicos y eso afecta a los chicos. Y más cuando estás embarazada también. No hay médicos que se animan a confirmar una enfermedad que viene por los agroquímicos, los agrotóxicos. Hay otros que sí, pero que tampoco le creen. Dr. Celerino Carriconde, a gente vê um trecho de um documentário como esse, né, e a gente fica bastante preocupado, né? Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário. Eu trabalhei em Sapucarana durante 5 anos, na década de 90. E a gente viu isso lá. Produção intensiva, extensiva, sem nenhuma proteção, o pessoal botava veneno nos alimentos, né? E até o vapor. Mas o pior daquela época era o organo fosforado que matava. Então, no repolho, 2 folhinhas veneno, 2 folhinhas veneno. Era uma bomba de veneno. Aí, vendendo na feira, né? E um senhor da elite, tinha um touro de raça, comprou o que restou daquela feira e levou para o gado. E o touro morreu. E aí deu maior confusão. E descobriram que a causa era o organo fosforado, que inibe o estímulo nervoso, houve uma parada cardíaca, respiratória, e ele morreu. Então, isso, o pior, naquela época, não sei hoje como é que é, o organo, não sei se fosforado, continua usando o organo fosforado, né? Esse aí é o mais imediato a ação dele, sem contar o outro, que esse negócio do glifosato, ele mata a teia da vida, mata 50 ervas, ele mata. Além de matar o lençol freático também, e acabar lá em Chapecó, no assentamento MST, não tinha uma fonte de água que não tivesse contaminada. Estão contaminando já o Guarani, Contaminado. Está contaminado já por causa desse negócio. A incidência e o uso demais dessa porcaria de transgênico, o glifosato, o Roundup, que chama também, né? Esse glifosato, ele está banalizada a utilização dele aqui no Brasil, né? Tá, toda parte se usa. Lamentavelmente usam, inclusive, para fazer o que chamam de capina química nas ruas. É proibido já pela Anvisa, mas continua usando.
muita prefeitura utiliza, muitas pessoas, né? Até órgãos aqui públicos na Estrada utilizam. Da Aldeia a gente vê seguidamente, né? Mesmo proibido, tem Mesmo órgãos proibido, públicos que ainda utilizam, as professor? pessoas continuam utilizando. Então, banalizou, né? Banalizou, e se a gente vai para o interior aqui, e aí é uma falta de fiscalização, eles abrem a embalagem e vendem vidro para os agricultores, que nem sabe o que tem ali dentro. Tem muita agropecuária no interior que precisa ser fiscalizado, esse é um aviso para a Dagro, tem que ver, porque estão vendendo glifosato que tira da embalagem e vende numa garrafinha, né? Então, nós chegamos a esse nível de absurdo, né? Nas feiras do interior, você vende agrotóxico na feira, né? Então, todo o veneno está banalizado, né? Tanto que o censo agropecuário, agora, que saiu agora, né, de 2017, mostrou que o número de agricultores que disseram que usaram veneno no ano de 2007 aumentou 20%. Por quê? Por várias razões. Uma, e aí o recado para os nossos políticos também, né, é que agrotóxico não paga imposto, né? O governo federal liberou IPI, não paga IPI, imposto de importação, não paga PIS/PASEP, daí fez um acordo com os estados, muitos estados isentaram o ICMS, o nosso aqui paga 60%, né? Então daí uma tarefa também para os nossos deputados estaduais, né? Vamos voltar a cobrar 100% para reduzir, aumentar o preço, para ajudar a reduzir o consumo, né, desse produto. Certo. Professora Ide, no outro momento a senhora falou de uma forma genérica sobre os danos que os produtos causam às pessoas. Eu queria agora que a gente trouxesse especificamente alguns desses que inclusive são utilizados não apenas pelo agronegócio, né, pela grande indústria, mas que são utilizados por pequenos agricultores também, como a gente estava falando agora há pouco do glifosato. O que é que a utilização, que o manuseio, que a convivência com esse tipo de veneno pode trazer para a pessoa? Antes de responder propriamente essa questão, ainda do tópico anterior e fazendo o link com esse vídeo, né, a mesma autora mostra um mapa aqui no mundo, né, do consumo de agrotóxicos, e eles dizem que vão usar mais agrotóxicos para reduzir a fome e o crescimento da fome. E você vê que quanto mais, os países que mais consomem agrotóxicos são os mesmos que também têm os maiores níveis de fome, de pobreza. Então, essa ideia é uma ideia altamente enganosa. E o vídeo mostra várias cenas, né? Mostra várias pessoas com deformações, mostra câncer, você viu? 19 casos de câncer em 4 quadras. Então, assim, eu acho que esses produtos, Celerino chamou a atenção para os organofosforados, né? Os organofosforados, eles, não só eles que matam, todos os venenos eles matam, né? Piretróides matam, herbicidas matam, organoclorados que já não são mais permitidos na agricultura, mas são ainda liberados em situações de emergência de saúde pública, né? Todos matam, inclusive, matam agudamente e matam cronicamente, né? Eles causam transtorno no sistema imunológico, né? Então, assim, você tem uma redução no sistema imunológico, tem comprometimento do sistema imunológico, você tende a ter mais alergias e você tende a ter, inclusive, quadros, né, de cânceres, enfim, que envolvem, tipo, câncer de tumor de Hodgkin, etc., né? Tem uma forte associação com Parkinson, já existem vários trabalhos que mostram a associação de vários produtos, principalmente organofosforados, que Celerino também chamou a atenção, com o desenvolvimento de parkinsonismo, né? Você tem vários quadros neurológicos, né? E você tem... eles são imunotóxicos, hepatotóxicos, compromete, né, fígado, né? São nefrotóxicos, são neurotóxicos. Então, assim, você tem os mais variados quadros, desde quadros agudos e leves, como uma leve tontura, dor de cabeça, até convulsões e morte, até quadros crônicos e subcrônicos. Você tem, por exemplo, os organofosforados, eles causam um quadro, né, que chama polineuropatia retardada, que é aquele que aparece em torno de 5 dias a uma semana após a exposição.
E os quadros que você tem, crescimento de diabetes, várias doenças crônicas, enfim, né? Pois é, muita coisa para a gente falar, né? E eu estou preocupado porque o doutor Celerino acabou falando pouco nesse bloco. Eu acho que no próximo bloco a gente deve falar um pouco mais até sobre os caminhos, né, que se apresentam através da medicina popular, da agroecologia, né, esse caminho que é, na verdade, o grande filão aí do doutor Celerino, certo? Então a gente volta daqui a pouquinho e continua falando sobre o PL do veneno e suas variáveis aí.